Campina Grande, quinta-feira, 24 de agosto. Hoje celebra-se o Dia da Infância e o Dia dos Artistas. Queremos, nessa oportunidade, fazer uma recomendação a todos os pais cujos filhos ainda estão na faixa etária da infância. Precisamos de resgatar aqueles ensinos fundamentais para que os nossos filhos possam ser instruídos, disciplinados, como nos diz a palavra de Deus em Provérbios 22, versículo 6. Instrui a criança no caminho que deve andar, para que quando ele for adulto não se desvie dele. É que hoje nós estamos vendo essa nova ordem mundial tentando implantar e mostrar que a educação cabe ao Estado e não aos pais. E é por isso que nós vemos hoje muitos ensinamentos absurdos sendo praticados e sendo também postos em prática na vida de muitas crianças. Aí surgem as ideologias, as inclinações que levam os filhos muitas vezes a escolher, segundo o novo método de ensino pedagógico, a criança tem o direito de escolher o sexo que queira abraçar, que queira assumir. Por isso, nós pais precisamos, nesse Dia da Infância, instruir, ensinar e educar os nossos filhos de acordo com os ensinos das Escrituras Sagradas, que mostra que todos nós, pais, temos uma responsabilidade para a educação, a formação de cidadãos, como nos diz e como nos recomenda a palavra de Deus. Dentro de instantes estaremos hoje ouvindo a conclusão do estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira parte do capítulo 1, de 1 a 4. Nós estaremos concluindo hoje. É a maior prova do profundo e imensurável amor dele através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. É pela graça que nós somos salvos. Amém? Paulo estava falando para quem estava habituado a crer que era pela lei. Então Paulo aqui está falando, graça e paz para vós outros. A paz, meus irmãos, é consequência da graça. Lá em Efésios 2,8, todos nós conhecemos, pela graça sois salvos mediante a fé, que não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, observem que a graça está implícita aquilo que Paulo cita em Romanos capítulo 5, versículo 1, e no capítulo 8, versículo 1, não é? Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5, todos conhecemos essa passagem, e ele dá ênfase aqui a essa paz que nós alcançamos através da graça de Deus, pela justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 8, Paulo nos diz, agora nenhuma condenação há. Então ele estava sempre dando ênfase àquela doutrina que fazia com que eles deixassem de estar ainda levando em consideração lei, ou aquelas cerimônias do Velho Testamento, mas dependessem única e exclusivamente da graça e da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele diz aqui, verso 2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Ele salienta aqui, meus irmãos, juntamente com Silas e Timóteo, que o trabalho de Deus deve ser feito em equipe. O trabalho de Deus deve ser sempre realizado em equipe. Eu louvo a Deus porque eu sempre vi e vejo que Deus coloca no meu ministério pessoas que realmente vêm para nos ajudar. Eu louvo a Deus que eu posso contar com pessoas que estão dispostas, prontas para me ajudar.
Eu não vou fazer nada sozinho, e nem vou, jamais ninguém faz nada sozinho. Uma andorinha só não faz verão. Não pense que Paulo sozinho fundou a igreja. Ele tinha a visão, mas ele teve que ter Silas e Timóteo ao seu lado. E tem muitas pessoas que às vezes não entendem a liderança, e ao invés de ajudarem, procuram muitas vezes criar dificuldades. O pastor é aquele homem levantado por Deus que tem a visão da obra, que às vezes aparentemente, em vez de estar crescendo, está diminuindo. Deus sabe, Deus conhece. Ele é que é o Senhor da seara, Ele é que é o obreiro, Ele é que é aquele que designa os obreiros para estarem assessorando, ajudando, auxiliando no crescimento do reino e da sua causa. E não é por méritos nossos não, irmãos, não é por capacidade humana não, porque por capacidade humana nós não fazemos nada, e a Bíblia diz que depois que nós fizermos tudo, não passamos de servos inúteis. Servos inúteis. Então ele salienta aqui que juntamente com Paulo e Silas e Timóteo, o trabalho deve ser realizado em equipe. Porém, não deve ser descartado aqui o ministério da oração, da intercessão. Eu coloquei aqui uma coisa que eu estava na hora pensando, né? O preparo, o conhecimento teológico é indispensável para o crescimento, para que os crentes amadureçam na fé e possam se firmar. Mas a oração é fundamental. É por isso que os líderes devem estar mais de joelhos do que em pé, orando. Não é obrigado a estar de joelhos direto. Não quer dizer que ele vai estar todo o tempo agora de joelhos, todo o tempo de joelho, não. Pode orar em espírito, dirigindo o seu automóvel. Quem sabe numa fila para efetuar um pagamento, ali ele está em espírito de oração, caminhando, andando, em algum lugar, ele deve estar em espírito de oração. E é isso que Paulo está dizendo: damos sempre graças a Deus por todos. Ele não está falando só, eu estou dando graças. Damos está no plural, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. A oração, meus irmãos, é algo que podemos comparar à respiração do fôlego. Você não pode, passe 1 minuto, 2 minutos, prenda a respiração e veja se você vai suportar. Vai faltar oxigênio nos seus pulmões para você sobreviver. Então, alguém já disse que a oração é como a respiração da alma. No verso 3, Paulo diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Chama a atenção dos irmãos aqui para 3 frases fundamentais no comecinho dessa carta. A primeira palavra que eu chamo a atenção dos irmãos, Paulo diz: recomendando-nos diante do nosso Deus e Pai. Está colocando essas 3, podemos dizer, essas 3 virtudes diante de Deus. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade da vossa fé. O que é a operosidade da vossa fé? É a fé em evidências. É aquela fé que ela está sempre apresentando respostas, resultados. E o cristão, meus irmãos, ele tem que ter, através do seu relacionamento com Deus, isso constantemente. Sempre. Hoje, amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês. Ele não deve estar parado no tempo e no espaço, olhando para trás como se fosse um museu. Quando eu me converti, eu orava e Deus me fazia isso, como se Deus deixou de fazer? Não, isso tem que ser renovado diariamente. Operosidade da vossa fé. Paulo está falando que era isso que ele tinha em mente do que ele vira naqueles cristãos. Segunda coisa, abnegação do vosso amor. Abnegação, generosidade do vosso amor.
Isso tem faltado muito na vida de muitos de nós, irmãos, na vida de muitos cristãos em nossos dias. Abnegação do vosso amor. E a terceira frase mais importante que eu vejo aqui, que nós encontramos é: e da firmeza da vossa esperança. Operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Isso em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo destaca aqui, meus irmãos, 3 grandes virtudes que aqueles cristãos demonstravam terem assimilado e aprendido bem em pôr em prática, durante apenas um curto período de tempo, 3 vezes que ele esteve reunido nas sinagogas. Ele conseguiu plantar isso na mente daqueles cristãos, ele conseguiu incutir isso na mente daqueles cristãos, eles absorveram isso. Fé, amor e esperança. Quando o cristão alcança essa tríade, ou esse tripé, é suficiente em Cristo Jesus para eles se sentirem firmes e seguros, ainda que sejam ameaçados de serem mortos, perseguidos, maltratados, ou até de perderem a sua liberdade. Isso está acontecendo hoje em muitos lugares do mundo. A igreja está sofrendo isso hoje. Não estamos isentos. E vamos dar prova se realmente estamos firmados, como é o título, firmados e encorajados na fé, se nós tivermos isso aqui no nosso coração, se experimentarmos isso aqui. Não sabemos, meus irmãos, o que sobrevirá a respeito das lutas, provações, tribulações sobre os cristãos, não somente no Brasil, mas inclusive em muitos lugares do mundo. Como nós nos comportaríamos? Como nós nos comportaríamos? E eu coloquei aqui uma coisa que eu gostaria de que você saísse daqui pensando seriamente. Quando isso chegar a bater a porta do meu coração, da minha casa, como é que nós vamos nos comportar? Nós vamos nos comportar como Pedro, que negou a Jesus? Vamos nos comportar como Pedro, que negou a Jesus? Ou vamos enfrentar? Pense nisso. Você que está em casa, você que está aqui, pense seriamente nisso. Firmados e encorajados na fé, ao ponto de você, diante de um desafio, ver como é que você vai se comportar. Precisamos de ser, portanto, encorajados, irmãos. Vamos para o versículo 4, desculpe, para a conclusão. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Eu estava preparando, concluindo essa parte, esses 4 primeiros versículos, e eu confesso que eu passei mais tempo aqui nesse versículo 4, e eu vou tentar resumir o máximo, porque o assunto é polêmico. Paulo está falando aqui de eleição, e se a gente for alimentar esse assunto aqui, a gente vai varar a madrugada. Falar sobre eleição vai varar a madrugada. E amanhã nós temos obrigações, né? Dona de casa, preparar o café, fazer a feira, e aí a gente vai apenas enxugar de tal maneira que você saia daqui com essa palavra. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Esse versículo é polêmico demais. Por quê, pastor? Porque há cristãos que não conseguem admitir, não conseguem aceitar a eleição ou predestinação, para ser mais claro. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. A Bíblia está cheia de passagens que mostram que Deus, dentro da sua soberania, porque Ele é soberano,
Eu aprendi isso desde que me converti, e por isso eu acho que eu sou um dos ferrenhos admiradores do Salmo 139. Esse salmo eu tenho quase que totalmente decorado. Que ali você vê a soberania de Deus, onisciente, onipresença, onisciência. E como Ele é soberano, Ele faz o que quer, como quer, quando quer, com quem quer, sem dar satisfação a seu ninguém. Porque Deus não seria Deus se Ele não fosse soberano em toda a sua plenitude. Ele não seria Deus. Então preste atenção, irmãos. A Bíblia está cheia de passagens que mostram que dentro da sua soberania, Ele escolhe, Ele elege, Ele separa, Ele designa quem lhe apraz. Quem lhe apraz. E aí, para aqueles que dizem, então Deus é injusto, Deus é injusto, com alguns, ao afirmar, ora, se Jesus morreu por todos os pecadores, e Ele elegeu, ou predestinou alguns, para que sejam salvos, Deus seria injusto? Eis a questão. E aí, voltando aqui ao texto, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Há duas correntes que defendem aqui o que Paulo estava querendo dizer. Há uma corrente que Paulo está defendendo a eleição daqueles irmãos, daqueles que haviam ouvido o Evangelho e haviam aberto seus corações para crer, e por isso tinham sido eleitos. Porque quem é o eterno eleito? Jesus. E todos aqueles que estão em Cristo estão automaticamente eleitos nele. A confusão que muita gente faz, então Deus está sendo injusto, escolheu alguns, ainda que isso houvesse, ainda que isso acontecesse, dentre muitos, lembremos que a Bíblia diz, todos pecaram, todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. Então se tem alguns, Ele sabe, e eu penso, isso aqui é um pensamento meu, é o que eu imagino, que dentre todos os que estão perdidos, irremediavelmente perdidos, Ele sabe aqueles que haveriam de ouvir, incontáveis vezes, e nunca vão aceitar. Então estão irremediavelmente perdidos. E Ele sabe aqueles que na primeira vez que ouvir, vai abrir o coração e vai aceitar, e por isso você deve dar graças a Deus. E aí onde que Deus faz eu acredito que essa eleição em Cristo. Porque se nós formos analisar, irmãos, nós vamos encontrar muitos textos na Bíblia, muitas passagens na Bíblia, que mostram que o nosso Deus, Ele é soberano para escolher quem Ele quer, como quer, quando quer, e designa as pessoas para um fim que Ele destina. Por exemplo, vamos começar pela chamada de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Foi Deus que chamou, separou, escolheu. Ele não escolheu Zezinho, Ele não escolheu Joãozinho, Ele não escolheu Manuelzinho, escolheu Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele salvou Noé e toda a sua casa. Gênesis capítulo 7. Deus recebeu, inclusive, bem antes, a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, lá em Gênesis capítulo 4, verso 8. Ele salvou Ló, e a sua esposa não foi salva. Poderia ter acompanhado Ló, mas não foi, virou uma estátua de sal. Raabe, uma mulher da vida, uma prostituta que vivia vendendo seu corpo nas mãos dos homens, de braço em braço,
está lá na árvore genealógica de Jesus. Romanos 9,13 diz: o Senhor amou a Jacó e aborreceu a Esaú. São mistérios que nós não vamos encontrar explicação, resposta, humanamente falando, quanto à eleição e predestinação. Atos capítulo 13, versículo 1 nos diz: o Espírito Santo disse: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. A própria Escritura Sagrada nos diz: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Deus é soberano, eu não tenho que questionar. É como eu disse, eu penso que Deus escolheu aqueles que Ele sabe que ao ouvirem a mensagem do Evangelho pela primeira vez, abriria o seu coração, em detrimento de alguns que vão ouvir enquanto existirem, até o último instante de sua vida, desde que nasceu até a hora de morrer, vai continuar resistindo, negando: eu não acredito nesse Deus, eu não quero nada com esse Jesus, eu não quero nada com a palavra de Deus, isso não entra na minha mente, não entra no meu coração, eu não consigo. E é por isso que eu estava preparando esse estudo e disse: Senhor, muito obrigado, porque um dia eu vi esta palavra e abri o meu coração, porque certamente o Senhor havia me escolhido e sabia perfeitamente que um dia eu ia, ao ouvir esta mensagem. Então veja o que é que diz Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Por isso que eu disse a vocês que ia enxugar um pouquinho, mas tenho que falar isso aqui para vocês. Paulo escrevendo aos Romanos 8, 29 e 30, ele diz: porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, a esses também que justificou, e os chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Muitos são chamados, portanto, e poucos são os escolhidos. Então Paulo diz aqui, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Paulo era inimigo do Evangelho, prendia, maltratava, matava, ao ponto de Estevão ser o primeiro mártir que morreu aos seus pés por apedrejamento. E esse Saulo de Tarso se converte depois que abriu o seu entendimento, e agora era um homem que estava, ao invés de estar perseguindo, continuar perseguindo, estava sendo perseguido. E ele diz lá que foi escolhido desde antes, desde o ventre. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 3 em diante, diz que Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. Predestinação, irmãos, eleição. E eu quero terminar aqui citando alguma coisa que está no livro de Isaías. Eu vou terminar com essa citação. Isaías capítulo 43, versos de 11 a 13. Olha bem, leia comigo, você que está em casa, Isaías 43, versos 11 a 13. Isso aqui não é versículo de gaveta, como a gente costuma ouvir as pessoas dizer. Isso aqui, podíamos dizer que é uma exegese quanto ao assunto da eleição ou predestinação. Isaías 43, versos 11 a 13. Eu estou terminando com essa citação, Isaías 45, versos 5, 6 e 21. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus, com D minúsculo, Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Podia dizer eu sou, né? A gente está usando aqui o pretérito. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? 45 de Isaías, versos 5, 6 e 21. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingi, ainda que não me conheces, para que se saiba até ao nascente do sol e ao poente, e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Verso 21.
declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Que Deus nos abençoe. Vamos sair daqui hoje, meus irmãos, com a compreensão do teor da carta aos Tessalonicenses, do motivo pelo qual Paulo, Silas e Timóteo foram parceiros em plantar e preparar e doutrinar aquela igreja que havia nascida naquela região da Acaia ou da Salônica, hoje chamada Salônica, que está na Grécia. Agradecemos a todos quantos estiveram conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Quero lembrar a todos os pais e responsáveis que a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está inclusive com ainda as matrículas abertas para os seus filhos que desejarem fazer parte do batalhão, 2º Batalhão Águia, Departamento dos Soldados de Cristo. Inclusive estamos já nos preparando para o desfile do dia 7 de setembro. Você está convidado a matricular o seu filho. Leve o seu filho sempre aos sábados, a partir das 14 horas, na condição de capelão do Departamento 2º Batalhão Águia. Eu convido você a levar o seu filho ou a sua filha para matricular neste sábado, a fim de que ele possa estar recebendo toda a orientação, toda a preparação, inclusive para no futuro, quem sabe, ele seguir a carreira militar. Portanto, convidamos a todos os pais a que neste sábado compareçam com seus filhos, leve a sua certidão de nascimento e você vai assinar um termo de responsabilidade que está confiando em nossas mãos toda a formação cristã, pedagógica, para que esta criança seja encaminhada nos caminhos do Senhor. Portanto, não deixe de levar o seu filho neste sábado. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Leve o seu filho neste sábado e nós estaremos lá de braços abertos para receber o seu filho. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo um dos cantores do Ministério da LPC. Enquanto a violência acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua banda